Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 2 de março de 2023. Depois de um início extremamente interessante de mês, vamos continuar aqui com as nossas análises, palpites, baseados em números e estatísticas que a gente sempre traz aqui no YouTube para vocês, para ter um março bem lucrativo, focado aqui, né, na maior liga de basquetebol do mundo, a NBA. A gente também tá trazendo vídeos diários aqui para vocês com notícias que podem impactar os resultados das equipes nas suas chips, na sua tomada de decisão nessa reta final de temporada regular da temporada 22-23. Antes da gente começar o nosso vídeo, os nossos recados, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum desses vídeos e também para não perder os nossos vídeos de análise. E também, né, jogos e horários alternativos, principalmente no final de semana, em que você pode ser pego de surpresa e acabar nem vendo a nossa análise antes dos jogos acontecerem, porque os jogos acontecem mais cedo, em horários mais aleatórios. Também o nosso grupo VIP aqui do lado, o menor preço do mercado, preço promocional aí no primeiro mês para vocês aproveitarem. O menor preço do mercado está ainda mais barato e você pode garantir também, né, a temporada completa por um valor ainda mais em conta, e recomendo vocês entrarem o quanto antes, porque a gente está aí com mais ou menos 20 jogos pela frente para poder decidir a sequência da temporada, né? E a gente tem que considerar que o momento da verdade é agora. Desses 20 jogos, alguns times já têm sua vida resolvida, alguns aí, né, não tem pelo que brigar, e outros só vão levar a sério de 10 a 15 jogos. Então, assim, quanto antes vocês entrarem, mais lucrativo vocês vão ser, porque teremos equipes em quadra levando mais a sério, digamos assim. Então, é muito importante, mas lembrando também que a gente vai ficar aqui até os playoffs. Bora acelerar o nosso vídeo, lembrando que no nosso grupo VIP sempre tem um jogo exclusivo lá pra galera que apoia o nosso canal, além de muito conteúdo extra. O jogo de hoje será Washington e Toronto Raptors, então vamos aqui direto para nossa análise de Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers. Apesar de poucos jogos hoje, temos jogos incríveis como Dallas 76ers e Clippers e Warriors. Bom, para essa partida do Philadelphia 76ers e Dallas Mavericks, apesar, né, da gente ter bons jogadores dos dois lados, a gente vai se aproveitar que o mercado está subestimando o fato de que o Philadelphia tem chances de vencer e, consequentemente, né, pela lógica, eles vão dar linhas de pontos mais baixas para eles. Então a gente vai trabalhar com acima de 109,5 pontos do Philadelphia 76ers. Então nosso palpite para Dallas e Philadelphia é acima de 109,5 pontos 76ers. Por que a gente está fazendo essa entrada? Bom, a gente está falando de um Philadelphia 76ers que é um ataque de top 10 em eficiência por 100 posses de bola em toda a NBA, encarando um Dallas Mavericks que defensivamente deixou bastante a desejar, sendo uma das 10 piores defesas da NBA, sofrendo 115,3 pontos por 100 posses de bola. Porém, nos últimos 10 jogos, principalmente com as trocas que aconteceram do lado deles, a gente está falando aqui de um Dallas Mavericks que se tornou a sexta pior defesa da liga, mas sofrendo 118 pontos por 100 posses de bola. Se a gente for fazer um recorte ainda mais curto, especificamente no período em que Kyrie Irving e Luka Doncic jogaram juntos, a gente está falando de um Dallas que também sofreu 120 pontos aqui por 100 posses de bola, ou seja, a tendência é que eles sofram muitos pontos. A gente está falando de um 76ers que nos últimos 8 jogos fez 112 pontos de média, né? Mas lembrando que eles enfrentaram Miami 2 vezes, Boston, Memphis, Cleveland nesse calendário, ou seja, desses 8 jogos, 5 dos times que eles enfrentaram são defesas de elite. Mais especificamente, a gente está falando, repito, de Memphis, Cleveland, Boston, que são 3 das 5 melhores defesas da NBA nesse momento, e 2 vezes o Miami Heat, que é a sexta melhor defesa, ou seja, eles conseguiram ter bons números contra defesas incríveis. É verdade que esses números também foram inflacionados por conta do confronto contra o Houston Rockets, que é uma das piores defesas da NBA, mas ainda assim eles conseguiram manter a boa média e vão enfrentar hoje uma defesa preocupante, que nos últimos 10 jogos permitiu 117,4 pontos por jogo para os seus adversários. E também a gente precisa destacar o fato que o Joel Embiid, o principal jogador do Philadelphia 76ers, está descansado, tem um histórico recente positivo contra o Dallas Mavericks, são 31,7 pontos nos últimos 3 encontros, sendo que no último jogo que ele fez, nos últimos 2 jogos que ele fez fora de casa, ele fez 27,36 pontos. Mas a gente também destaca que ele pode ser ainda melhor hoje, já que ele é a única peça ali, digamos, descansada do Philadelphia 76ers, e nos últimos 7 jogos o Dallas foi o segundo time que mais sofreu pontos para pivôs em toda a NBA.
Então a gente tem um cenário positivo aqui para acreditar que o Philadelphia vai pontuar bem. A equipe do Dallas Mavericks tem 2 alvos ali na sua marcação, no caso o Kyrie Irving e Luka Doncic, que não são grandes defensores. Eles tentaram adequar um pouco melhor essa equipe, dando mais minutos para o Dwight Powell, que não é um grande defensor, é um jogador de garrafão que eu considero baixo e acredito que se o Joel Embiid estiver em quadra, ele quer dúvida para hoje, ele pode ser um jogador que vai carregar as linhas de pontos desse Philadelphia 76ers, que é um time muito eficiente no lado ofensivo. E se por um acaso o Dallas Mavericks pensar em acelerar o jogo, certamente isso dará vantagem para o Philadelphia, pelo menos para essa nossa tip, já que a gente vai ter mais arremessos por minuto e isso é extremamente interessante. Bom, bora aqui partir para o nosso próximo jogo, San Antonio Spurs e Indiana Pacers, só repetindo que o nosso palpite para Dallas e Philadelphia é acima de 109,5 pontos do 76ers. O jogo entre San Antonio Spurs e Indiana Pacers, mais uma vez a gente vai depender de um jogador que está como dúvida. Tyrese Haliburton é o nosso jogador preferido para essa partida. A gente vai indicar uma tipo de jogador para vocês, ele tem 10,1 assistências de média nessa temporada, ele que é um jogador que nos últimos 5 jogos voltou ao seu bom nível em relação a dar assistências, com 10,8 assistências de média nos últimos 5 jogos. Tyrese Haliburton na carreira conseguiu superar a linha ali, né, de pelo menos 10 assistências 4 vezes em 5 confrontos que ele teve contra o San Antonio Spurs em sua carreira, em todas as vezes vestindo a camisa do Indiana Pacers. O San Antonio Spurs é um dos 3 times que mais cedem assistências por jogo em toda a NBA, e quando a gente fala da posição de point guard, né, que é a posição ali de armador, a gente tá falando de um San Antonio Spurs que também é top 10 times que mais cedem assistências para jogadores dessa posição, cedendo 8,95 assistências por jogo. Outra coisa interessante é que o Miles Turner vive um ótimo momento, o pivô do Indiana Pacers vive talvez o seu melhor momento ofensivo na carreira, e a gente tá falando de uma equipe do San Antonio Spurs que é o terceiro time que mais sofre pontos para pivôs, então essa conexão e o pick and roll pode ser feito do Tyrese Haliburton para o Miles Turner pode ser bem interessante. Outra coisa bem legal de se destacar é que o Indiana Pacers não é um time tão seguro, o que significa que fora de casa o Tyrese Haliburton pode jogar mais minutos do que se espera para conseguir uma vitória contra o San Antonio Spurs. A gente está falando de um San Antonio Spurs que é simplesmente a pior defesa de toda a NBA, sofrendo 119,6 pontos por 100 posses de bola. E um ataque do Indiana Pacers que, por mais que não seja tão eficiente assim, né, é um time muito perto ali do top 10 de times com eficiência, né, por 100 posses de bola no lado ofensivo, mas eles ainda são um time que em relação a pontos por jogo eles produzem bem, produzindo 115,1 pontos por jogo, próximo ali do top 10 de melhores equipes da liga, e sendo um time muito eficiente nas bolas triplas, sendo o sexto time com mais bolas de 3 por jogo, o que significa muitos pontos podem vir das mãos do Tyrese Haliburton, que é um dos melhores passadores da liga, um dos líderes na estatística em assistências da NBA nessa temporada, e se a linha dele ali abrir em 9,5, eu acredito no acima de. Caso isso não aconteça, um duplo-duplo do Tyrese Haliburton pode ser o melhor palpite para essa partida, mas ele é o jogador-chave no qual a gente pretende investir. Então a gente vai de assistências do Tyrese Haliburton para essa partida. Em relação à pontuação para esse jogo, acho que deve ser um jogo bem pontuado, são duas defesas ruins, dois times que jogam num pace bem elevado, então a gente tem os elementos necessários para acreditar que vai ser um jogo bem pontuado, só não sei se eu tô tão confortável com essas linhas, somente é uma dica, se você quer apostar em pontos para esse jogo, é over ou nada, a gente tá falando do sétimo time mais rápido da NBA contra o nono, e repito, duas das piores defesas da liga, sendo o San Antonio a pior, e o Indiana Pacers a quinta pior defesa de toda a NBA. Fechado, então over assistências do Tyrese Haliburton ou um duplo-duplo dele é o meu palpite para Indiana Pacers e San Antonio Spurs. Partindo aqui para Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, mais um dos grandes jogos que a gente vai ter da noite, é verdade, o Golden State Warriors desfalcado das suas principais estrelas, o que desmotiva bastante para esse jogo, mas que ainda dá para acreditar na tip que a gente vai indicar para vocês. Só que antes da gente indicar essa tip, recadinhos aqui do nosso canal, a nossa parceira LendasBet, a casa de aposta que apoia o nosso canal e que vem com uma proposta muito interessante para quem gosta de investir em basquete, mais do que isso, para quem está começando a apostar na NBA. Uma casa de aposta que permite saques por valores baixos, primeiros depósitos também por valores baixos e entradas também por valores mínimos, muito abaixo do mercado, interessante para quem está começando, para quem quer experimentar, e o que eu mais gosto, uma plataforma que é muito amigável, muito rápida, tanto na versão de smartphone quanto na versão de desktop. Eu tive grandes exigências para que isso fosse possível na ferramenta deles, para a gente fechar uma parceria, porque eu acredito que o emocional de um apostador, de um tipster, é muito importante. E você ter uma plataforma lenta, atrasada, que até te estressa em alguns momentos, não é muito legal. Então,
fato deles serem uma plataforma muito veloz me motivou, além de, claro, né, benefícios, cupons e odds especiais que eles dão para quem gosta de trabalhar com basquetebol, além de dar um carinho também para outras ligas como o NBB, Eurobasket e muito mais. E também, seguindo aqui com o nosso parceiro do Artbet, eu sempre falo para vocês conferirem outras pontos de vistas, outros canais de apostas esportivas, e o do Artbet é o mais antigo que a gente tem aqui no YouTube, a maior consultoria de apostas esportivas da NBA, trabalhando há muito tempo com basquete. Eles têm um grupo free no Telegram, então vou deixar o link aqui para vocês conferirem, verem os resultados deles, né, também terem algumas tips gratuitas ali para vocês terem uma segunda, terceira opinião e tirar as próprias conclusões de vocês. Se vocês tiverem interesse, link aqui embaixo também do grupo pago deles. Fechado? Então já deixou o seu like, já se inscreveu no canal. Essas são os passos que a gente quer para a gente poder seguir trazendo o vídeo aqui para vocês. Meta de 150 likes pro vídeo de hoje. Só clicar no botão de joinha vai ajudar muito a gente. Fechado? Esse jogo entre Golden State Warriors e Los Angeles Clippers, a gente está falando muito mais de uma oportunidade de mercado do que aquilo que eu tinha como intenção trabalhar no pré-jogo. Quando eu abri as linhas de hoje, eu vi uma linha muito interessante em relação a pontos para essa partida. Estudei, validei e vi que dá para a gente trabalhar com over em pontos nessa partida, que eu considero com bastante potencial para isso. Acima de 225,5 pontos é o meu palpite para Clippers e Warriors, com base na seguinte argumentação. Se a gente for observar os últimos 5 jogos do Los Angeles Clippers, eles tiveram uma média ali, né, de quase 260 pontos feitos e sofridos. Claro, linha essa que foi bastante puxada por conta do confronto contra o Sacramento Kings, mas ainda assim, linhas interessantes para a gente trabalhar com um acima D, principalmente porque Russell Westbrook está jogando agora pelo Los Angeles Clippers. Esse é o motivo desse recorte. Se a gente for observar o Los Angeles Clippers em relação a ritmo por jogo nessa temporada, a gente está falando de um Los Angeles Clippers que sempre esteve entre os 10 times mais lentos da NBA. Só que se a gente for observar, com Russell Westbrook fazendo esse recorte aqui dos últimos 5 jogos, eles se tornaram um dos 10 times mais rápidos da liga. Isso é extremamente justificável. O estilo de jogo do atleta faz com que o pace dos times no qual ele joga sempre aumente. Foi assim quando ele chegou no Houston Rockets, foi assim quando ele chegou principalmente no Washington Wizards, que assim que ele saiu, começou a ter jogos, né, muito menos pontuados do que na época em que ele era a principal estrela ao lado do Bradley Beal. O que eu tô querendo dizer é que o estilo intenso do Russell Westbrook faz com que seus times resolvam os arremessos ali, né, os ataques de forma rápida. Arremessando, gastando pouco tempo, você tem mais arremessos por minuto. Com mais arremessos por minuto, mais chances de um over. Porque mesmo que você não esteja com a pontaria em dia, você vai ter muitos arremessos, volume de jogo. E isso pode compensar bastante num jogo como o de hoje. A gente tá falando de um Golden State Warriors que nos últimos 10 jogos em casa, eles fizeram 121,3 pontos por jogo e sofreram 112,9. Uma média aí, né, de mais de 230 pontos por jogo, feitos e produzidos nos jogos em que eles são mandante. Destaquei o fato deles estarem jogando em casa porque é onde a defesa deles tem um salto defensivo, mas no geral a defesa deles é ainda pior. A gente tem uma média aqui, né, de mais de 235,5 pontos feitos e sofridos nos jogos do Golden State Warriors. É uma defesa de meio de tabela, apenas a 16ª melhor defesa de toda a liga. Isso acontece porque fora de casa eles são uma das piores e dentro de casa uma das melhores, mas a gente já tem a validação de que os números são positivos para que o jogo deles seja produtivo ofensivamente. Se a gente for observar, os únicos 2 confrontos que essas franquias tiveram nessa temporada foram bem pontuados, ultrapassando essa linha indicada hoje, tendo uma média aí, né, de mais de 240 pontos produzidos por jogo. Foram 2 confrontos, sendo que o jogo em Golden State, né, na verdade ali na Califórnia, a gente teve mais de 230 pontos totais também. Detalhe esse muito interessante. Imagina agora que o Los Angeles Clippers é um time mais rápido, mais veloz, tem um defensor frágil, no caso o Russell Westbrook, na sua escalação, vai cometer mais turnovers, ou seja, vai fazer com que o Golden State Warriors tenha pontos fáceis de contra-ataque, mas a gente também tem que comemorar o fato de que a gente está falando de 2 times muito bons nas bolas triplas. Isso pode também ajudar a gente a conseguir um green mais fácil. A gente está falando do time com mais bolas de 3 por jogo na liga e de um time de top 10. Em relação à eficiência, o Clippers é a 5ª melhor eficiência em bolas de 3 na liga e o Golden State a 3ª. Então dá sim pra gente acreditar nesse acima D. Sinceramente, eu acho que hoje a gente tem poucas opções interessantes. Acho que a gente precisa dar uma segurada ali no dinheiro que a gente vai investir, tomar as melhores decisões e esperar novidades na escalação, principalmente em relação a Tyrese Haliburton no jogo do Indiana e Joel Embiid no jogo do 76ers. Mas ainda assim, a gente trouxe aqui as nossas melhores opções para vocês. Lembrando que amanhã o calendário é bem maior, a gente tem mais possibilidades. Todas essas dicas e muito mais lá no nosso grupo VIP com filtro das melhores opções e dicas especiais em relação às que vocês devem
devem dar uma segurada ou não no dia, se vocês devem fazer um investimento maior, coisas desse tipo, além de muito conteúdo extra pelo menor preço do mercado. Beleza? Então, vamos com calma hoje, vamos colocar ali, né, um valor um pouquinho abaixo. As nossas dicas são acima de 109,5 pontos do Philadelphia 76ers, acima de 9,5 assistências do Tyrese Haliburton e também o over 225,5 pontos no jogo entre Golden State Warriors e Clippers, né, acima de 225,5 pontos totais. Lembrando que a primeira partida do dia, Wizards e Toronto Raptors, vai ser de análise exclusiva do nosso grupo VIP, além, é claro, da gente trazer muito conteúdo extra lá para vocês. Comentem se vocês concordam ou discordam das nossas opiniões. Quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigado de coração e falou!